No outro quadro que a gente fez uma explanação geral da parte de controle, agora de controle de constitucionalidade, né? Agora eu fiz um outro quadrinho para a gente saber o controle preventivo, controle repressivo, difuso, concentrado, para vocês poderem se situar dentro daqueles quadrinhos, tá bom? Do primeiro quadro lá que eu fiz. Então, o que acontece? O controle preventivo, ele vai em direção ao legislativo, que vai estar acompanhado com a CCJ, que é um órgão técnico criado pelo regimento da Casa, constituída por deputados com finalidade de discutir e votar proposta de lei apresentada na Câmara dos Deputados. Aí o que acontece? A Câmara dos Deputados ela vai se manifestar por opinião técnica, com pareceres, né? Com pareceres antes de ir para o plenário do Senado Federal, tá? Isso também pode se inverter, tá? O Senado Federal pode fazer primeiro essa situação e a Câmara dos Deputados depois, mas a regra é essa. Aí, onde é que entra o Executivo nessa história? O Executivo ele vai poder vetar por veto jurídico, que está lá no artigo 66 da Constituição Federal. Esse veto pode ser total ou parcial, num prazo de 15 dias úteis, tá? E comunicar em 48 horas o presidente do Senado Federal, tá? O nosso Renan Calheiros lá, tão queridíssimo da garotada, entendeu? Aí depois nós temos também o controle repressivo. O preventivo, aqui na verdade, o que acontece com o preventivo? É quando a lei ainda está lá para nascer, ela nasce constitucional. Mas aí o que acontece? Vai ter que ter essa avaliação para ver se ela é constitucional mesmo, entendeu? Para ver se vale a pena lançar ela como constitucional, tá? Agora, o repressivo, aí o que acontece? A lei ela já existe, tá? A lei ela já existe. Lei já existe. Tá aí, funcionando. E aí, o que acontece? Ela pode ser por meio difuso, que aí o que acontece? Essa avaliação vai ser por qualquer juiz, ela vai ser ex nunc, lembra daquela brincadeirinha do ex tunc, ex nunc? Então, que vai daqui para frente, tá? Ela vai funcionar de forma diferente, caso ela seja inconstitucional, a modificação dela vai ser dali para frente. E tem lá no artigo constitucional, artigo 97 da Constituição, a cláusula de reserva de plenário, que aí, no caso do difuso, vai entrar qualquer pessoa, que na verdade é qualquer juiz, advogado, aqueles dos legitimados lá do 103, que vão ter pertinência temática ou não, isso a gente vai falar no terceiro quadro, tá? E vai entrar o STF. Aí o que acontece com esse nosso amigo aqui, o STF? Ele vai participar no controle repressivo difuso, ele vai participar das ações e recursos que provavelmente vai acontecer no decorrer dessa história. Entenderam? E aí o que vai acontecer agora? Se o caso for concentrado, for controle repressivo concentrado, ele vai ser exclusivo do STF. Ninguém mais pode meter a mão, tá? Exclusivo com o objetivo de declarar a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo federal ou estadual que tiver ali trazendo essa provocação, tá? Aí ele faz como um controle abstrato. Lembra que esse aqui é o controle difuso e esse aqui é o controle concentrado. E aqui, nesse caso, como é exclusivo do STF, ele vai ser abstrato por aquelas açõezinhas que a gente viu lá no primeiro quadro. A ADI, a DO, a ADC, a DPF, que no caso a DPF, ela só entra em casos em que essas três aqui, elas não têm participação, tá bom? E qual é a exceção dessa brincadeira toda? A exceção, no caso aqui, vai ser no legislativo, que vai ser por medida provisória. Quando é lançada a medida provisória em situações de controle repressivo, essa regrinha está lá no artigo 62 da Constituição. É por relevância e urgência. O presidente da República ele vai adotar a medida provisória com força de lei. E aí essa força de lei ela ainda vai se submeter ao Congresso Nacional. Tá? E no caso da exceção, o controle repressivo por delegação, ela está lá no
no artigo 49 da Constituição Federal, com competência exclusiva do Conselho Nacional, tá bom? Do Conselho Nacional não, do Congresso Nacional, tá bom? Então, o que acontece? A gente montou para vocês poderem visualizar melhor, né, guardar melhor essa aula, até como eu já falei no primeiro bloco, é uma homenagem ao professor Rodrigo Padilha, porque não é fácil ensinar controle, foi um meio que eu encontrei para eu entender controle, tá bom? Então aqui está o STF, tá? Nosso ministro Lewandowski está aqui sentadinho na cadeira dele, né? Vocês podem ver que ele está acima de todos. Aqui o nosso ministro Gilmar Mendes, tem o nosso ministro Coelho, o nosso ministro Lagarto, o nosso ministro Backyardigans, o urso branco da Coca-Cola, entendeu? O nosso ministro Elefantinho aqui, nossa ministra Carmen Lúcia, a mais chique de todas, a Minem, nossa ministra Minem, a nossa ministra, uma boneca, vamos botar o nome dela de Florzinha, e a nossa vovó do Lobo Mal, que é uma outra ministra que tem aqui também. Então vocês podem ver que a distribuição mais ou menos, eu tentei fazer o mais aproximado possível do que acontece lá com o STF, né? O nosso ministro-presidente aqui, né, o dono de toda a situação, o Lewandowski, ele está aqui sentadinho e ele vai participar dessas ações aqui de acordo com a colocação, se vai ser difuso, se vai ser concentrado, se for difuso, ele vai participar só das ações e dos recursos. Se for concentrado, abstrato, vai participar só das ações propriamente ditas, ADI, ADO, ADPF e ADC, entendeu? Então, para vocês verem mais ou menos como é que a situação está, né, como é que a coisa acontece, vocês têm os 5 ministros para cá que vão ser voto, os 5 ministros do outro lado também que vão votar, e ele é o voto de Minerva, né? Ele é aquele que desempata todos os 10 que estão aqui abaixo, entendeu? Então, no próximo bloco, a gente vai falar dos legitimados. Professor Rodrigo Padilha, o senhor pode ver ao que ponto nós chegamos para tentar fazer esse povo entender controle de constitucionalidade. E tomara que, através dessa brincadeira, eles consigam guardar alguma coisa que eu mesma procurei fazer, até para mim, justamente para eu poder entender essa matéria tão capciosa, tão complicada que é controle. No próximo bloco a gente vai falar dos legitimados mais separadinhos para vocês poderem entender, mas o nosso STF vai continuar montado aqui, tá bom? Beijo, até o próximo bloco. Então, continuando aqui na parte de controle de constitucionalidade, parte 3, a missão, o nosso senhor ministro Lewandowski aqui, né, pediu para que eu explicasse aquela sistemática dos legitimados lá do 103. Então, como é que eu consegui dividir isso aqui? Quando a gente fala lá em 3/4 de mãe, que é uma forma que eu criei para vocês guardarem, porque são 3 situações, 3 quadrinhos, 4 autoridades e 4 mesas e 4 entidades. E mãe é porque tem, né, aqui um Mzinho das 4 mesas que normalmente o pessoal esquece, né, faz confusão. Então, quando a gente fala em controle com autoridades, na parte de autoridades, que é o presidente da República, que é universal, o procurador-geral da República, que também é universal, o governador e o governador do Distrito Federal, que são especiais. Aí a gente vai lá para as mesas, 4 mesas. Mesa do Senado Federal, mesa da Câmara dos Deputados, que são universais. Mesa da Assembleia Legislativa e mesa da Câmara Legislativa, que são especiais, que está lá na palavra mãe. 4 entidades, que é o Conselho Federal da OAB, só tem que tomar cuidado com o Conselho Federal da OAB, que às vezes a prova bota lá alguma coisa referente, só que em vez de ela botar Conselho Federal da OAB, ela bota seccional, Conselho Seccional da OAB, e não é Conselho Federal da OAB, aí vai perder ponto de bobeira. Partido político com representação na casa, confederação sindical especial, entidade de classe também especial. Aí tem 3 observaçõezinhas aqui. O STF, como a gente já viu, ele dividiu os legitimados do 103 em 2 grupos, especiais e universais. No caso dos especiais, eles têm que ter pertinência temática, e interesse de agir, não pode ser sem isso, tá?
O STF também decidiu que somente os legitimados do 103, do inciso 8 e do inciso 9, que vocês podem ver o rolzinho lá, aqui depois em alguma posição que eu estiver aqui vai aparecer isso, para vocês terem facilidade de localização, não possuem capacidade postulatória, ou seja, vão ter que precisar de advogados para poder realizar esse controle. Então, esses 3 blocos que eu falei sobre controle, vocês juntando todos esses bloquinhos e montando um quadro um pouco maior, completo, né? Que eu tive que subdividir para poder ficar mais fácil, vocês vão entender toda a parte principal de controle de constitucionalidade e vão conseguir matar 1 ou 2 questões na prova com facilidade. Eu só tenho que tomar cuidado com os detalhes, entendeu? Então, essa explicação simples, assim, humilde que eu fiz, né, de uma matéria tão complicada que normalmente o pessoal não gosta muito de estudar porque acha complicado, acha difícil, entendeu? Eu fiz até essa brincadeira de mostrar o STF, de mostrar toda essa situação com os personagens daqui da Biblioteca Mascarenhas, que eu até prometi em um vídeo passado que eu ia mostrar para vocês, né, onde é que eu estou gravando. É uma homenagem humilde ao professor Rodrigo Padilha, entendeu? Que eu prometi a ele que meu coração ia explodir, porque eu ia ter que explicar controle de constitucionalidade. Então está aí, espero que ele, como professor, aprove a explicação. Se tiver algum problema, alguma situação que eu tenha falado errado, que ele me aponte, entendeu? Para ser devidamente corrigido, né? E espero que ele seja meu anjo da guarda nessa situação, né? Meu anjo da guarda, meu protetor, me deu um empurrãozinho, tá, professor? Eu tô aqui graças às pequenas palavras que o senhor andou falando aí, né? Que eu teria que ter persistência e teria que continuar, né? Que tá ali, não me deixar abater por nada. Então eu tô aqui dando a cara para bater e tentando fazer direito e ponto funcionar e enfim, que vocês gostem do canal, tá bom? Um beijo para vocês e a gente já vai gravar o vídeo aqui falando do Espaço Mascarenhas para vocês conhecerem melhor aqui em Juiz de Fora, tá bom? Beijo e até a próxima gravação.